Jeremias, o capítulo é o 33. Jeremias 33. Nós vamos ler 3 versículos. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez isto. Assim diz o Senhor que fez isto. O Senhor que formou isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Estes versículos que nós terminamos de ler, eles retratam a manifestação do plano de Deus ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias, nesse momento, o qual Deus está falando com ele pela segunda vez, ele está na prisão. Mas o profeta está na prisão, podemos dizer uma prisão domiciliar, porque ele está no pátio da guarda. Ele não está num presídio. Ele está, para algumas pessoas poderem entender, ele está no quintal, vamos dizer. Só que existe uma gaiola de ferro e ele está ali, no pátio da guarda. Mas ele está preso por quê? Jeremias estava preso porque Deus deu-lhe uma mensagem profética e ele entregou ao rei, e o rei ficou muito zangado e pôs ele na prisão. Deus não apenas disse ao profeta, mas Deus também fala ao profeta. Diga: Deus não somente diz ao profeta, mas Deus fala ao profeta. O versículo 2, Deus diz: assim diz o Senhor que fez isto. O Senhor que fez isto. O Senhor que forma isto. Deus está dizendo nessa noite que foi o Senhor que fez tudo isso. E foi o Senhor que formou tudo isto. Foi o Senhor que formou tudo isto. A mim e a você. Assim diz o Senhor que fez isto. O Senhor que forma isto. Para quê, Senhor? Para estabelecer. Diga: Deus me fez para me estabelecer. Eu não vou viver sem uma estabilidade, mas eu vou ter estabilidade quando aplaudir ao Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele diz que formou tudo isto para estabelecer. Mas para ficar mais firme o que Deus falou, ele diz assim: o Senhor é o seu nome. Ele está dizendo: o Senhor é o nome dele. Ele não deixa dúvida. As coisas de Deus é bem esclarecida.
O que Deus está dizendo ao profeta é que o motivo dele estar na prisão não é obra do adversário. Deus está dizendo para o profeta que o motivo dele estar na prisão não é obra do diabo, não é obra do adversário, mas uma permissão de Deus. Existe coisa na vida do homem e de uma mulher que é uma permissão de Deus para que o nome dele seja glorificado. É uma permissão de Deus para um propósito de Deus maior, para que Deus levasse o profeta a um nível de comunhão com Deus. Às vezes Deus permite que eu e você passamos por determinada situação para que nós podemos ter uma comunhão maior com Deus. E só se tem comunhão maior com Deus é através da oração, do jejum e da leitura da palavra de Deus. Diga, tudo isso que aconteceu foi para que o profeta tivesse mais intimidade com Deus. Diga, tudo que acontece na minha vida é para que eu venha ter mais intimidade com Deus. Só quem está entendendo, só quem está entendendo. Agora Deus olha para o profeta que está na prisão e Deus diz ao profeta, Deus diz, imagine Deus olhando para o profeta, Deus permitiu que o profeta fosse encarcerado, fosse preso, mas o que Deus esperava e espera de mim e de você é que quando nós estejamos em uma situação adversa, a gente vem clamar a Deus, mas até o momento, sendo um profeta, ainda estava preso, mas ainda não havia clamado a Deus. Aí Deus diz ao profeta, clama a mim, clama a mim. E nessa noite Deus diz para mim e para você, clama a mim, meu servo, clama a mim, minha serva. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, veja o verbo que Deus usou na vida do profeta que está na prisão. Não é o verbo reclama a mim, mas é o verbo clama a mim. Não é um verbo murmura a mim, mas é o verbo clama a mim. Clama a mim. Não é um verbo murmura a mim, mas é um verbo clama a mim. Você está entendendo? Aplauso eterno. Clama a mim. O verbo é clama a mim. Não é murmura a mim. Pastor, você já falou, mas tem que repetir para ficar encucado. Porque tem coisa que nós passamos na nossa vida, que é o propósito de Deus. Em vez de a gente clamar a Deus, a gente murmura a Deus. Mas Deus me deu essa palavra nessa semana para trazer para esse povo nessa noite. E Deus diz, não é para reclamar a mim, nem é para murmurar a mim, mas é clama a mim. Clama a mim. Ei, Nacho. O verbo é clama a mim. Clama a mim.
não é reclama a mim. Aleluia. Veja o verbo que Deus usou. O verbo clama a mim. Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Deus não diz só para o profeta clamar. Vou repetir. Deus não diz só para o profeta clamar. Deus manda o profeta clamar, mas não é clamar a qualquer um. Porque muitas vezes nós temos essa ideia de clamar a algumas pessoas, clamar ao pai, à mãe, ao irmão, ao tio, à tia, mas Deus diz assim, não é para clamar a qualquer um. Deus diz assim, clame a mim. Quem está dizendo não é o pastor da igreja, é Deus dizendo, clame a Deus. Clame a Deus. Lavando a raça. Deus está dizendo, vai clamar. Mas não é qualquer pessoa. Mas clame a mim. Clame a mim. Ah, te obedeça. É como se Deus estivesse dizendo para o profeta, ao invés de você falar para as pessoas o que está acontecendo na sua vida, eu vou repetir, Deus está dizendo, em vez de você clamar às pessoas o que está acontecendo na sua vida, Deus diz assim, traga para mim, ai, cavada a raça, e clame a mim. O único que pode ter a solução é o que manda clamar. Pode aplaudir aí. É como se Deus dissesse, em vez de você falar para as pessoas, fale para mim. Por quê? Aí ele diz, assim diz o Senhor que fez isto. Quem fez cada um de nós foi Deus. E Ele sabe o defeito de fabricação de cada um de nós e a necessidade de cada um de nós. É por isso que Ele diz nessa noite, clama a mim, 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 clama a mim. Olha a raça. Clama a mim, faça clamor a mim. Vai, calabarraça. Muitas vezes, nós começamos a orar por uma causa. Aí não recebemos a vitória. Aí a gente para. Sim ou não? Acontece comigo, não acontece com você. Começa, aí não recebeu a vitória e para. Mas há um recado de Deus para nós nessa noite. Não parar de clamar. Porque o Salmo de número 12 e no versículo 5 diz que por amor aos necessitados. Quantos aqui são necessitados de Deus? Eu sou o primeiro. Só os que são necessitados de Deus, aplausos aí. Por amor aos necessitados, eu me levantarei do trono agora. Deus está dizendo nessa noite, por amor aos necessitados, eu me levantarei do trono agora. Só quem recebe essa palavra profética, os que não recebem, fica lá, mas quem recebe, essa palavra. Ainda que você não veja diácono Márcio, veja seu coração. Ainda que você não veja Deus se levantando do trono para socorrer você e sua família,
Pois Deus se levanta, porque ele disse que se levanta do trono pelo amor ao necessitado. Bendito seja o nome de Jesus. Aí Deus usa o verbo clamar. Aí Deus usa o verbo responder. Diga, Deus usa o verbo clamar. E depois Deus usa o verbo responder. Glória a Deus, aplausa Ele. Existem duas ações. Quantas ações? Existem duas ações nesse versículo. A primeira ação é uma ação humana. Diga, a primeira ação é uma ação humana. E a segunda ação é uma ação divina. A ação divina é que Deus responde. E a ação humana é que nós clamamos a Ele. Então clame a Ele nessa noite. No nome de Jesus. Só quem está entendendo. A ação divina é que Ele responde. E tem uma coisa, Ele diz que responde, mas não é com benção pequena, não. Ele diz, eu te respondo e anuncio coisas grandes e firmes que você nem sabe ainda. Por isso é noite de celebrar com a vitória do povo de Deus. Levante. Eita, calabadará. Em alguns casos, Deus diz sim. Todos nós sabemos. Às vezes a gente clama a Deus por uma causa, aí Deus olha do céu, diz sim, meu servo. E outras vezes, Ele olha e diz não. Em outros casos, Deus fica em silêncio. Mas o não de Deus nos beneficia. O silêncio de Deus nos beneficia. Porque alguém diz e é verdade. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando em seu favor. Pode aplaudir a terra. Mas nesse texto que Deus escolheu, colocou na minha alma para trazer nessa noite, Deus está dizendo que vai responder. 2 ou 3 entenderam. Deus está dizendo que vai responder. Vai responder. Existem momentos que nós não precisamos nem falar. Quando a dor às vezes é grande demais, só sai lágrimas. Aí não dá para clamar. Mas até isso Deus entende. Às vezes a dor é tão grande que a gente não tem força para clamar. Mas, mesmo que você não tenha força para clamar, mas Deus olha e diz, meu servo, minha serva, desculpa a expressão, não é preguiçoso nem preguiçosa. Ele só não está tendo força para clamar. Mas eu, Senhor, que fez isto, eu faço uma leitura nas lágrimas da minha serva e nas lágrimas do meu servo, e sei o que ele está pedindo. Porque só quem pode fazer essa leitura na nossa lágrima é o Deus que fez isso. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe para a pessoa que está diga, as lágrimas de um servo fiel é uma mensagem que só Deus tem o poder de decifrar a mensagem. Aplausa ele. Só Deus. Às vezes você não tem o que falar,
de tanta dor. Estou dizendo que já passei por isso. Só chora. Aí não tem como clamar. Só chora. Aí Deus olha lá do trono da glória. Agora imagine Deus olhando do trono da glória, vendo que a nossa dor é tão grande que a gente só chora. Não tem nem força para falar nada, só chora. Aí Deus olha do trono da sua glória, aí dá uma ordem a um anjo daquele e diz: leva a vitória para o meu filho, leva a vitória para a minha filha, leva a vitória para o meu filho, leva a vitória para a minha filha. Agora imagina o anjo. Nós podemos conjecturar o anjo dizendo: Senhor, ele não pediu nada. Senhor, ela não pediu absolutamente nada. Estou conjecturando. Nada. Aí Deus diz assim: não pediu nada. Mas pelo choro, eu já estou entendendo o que meu servo quer e o que ele precisa. O que a minha serva quer e o que precisa. Ele já está clamando a mim e eu vou responder e anunciar coisa grande e firme. Diga: Deus, faz uma leitura até da nossa lágrima. Diga: a lágrima de um fiel é uma mensagem que só Deus tem o poder de decifrar a minha e a sua lágrima. Pode aplaudir a Ele. Pode aplaudir a Ele. Só Ele tem esse poder. Às vezes nós estamos em um culto como esse e vê alguém chorando, que daqui eu já estou percebendo pessoas chorando, e a gente não entende. Mas somos incapazes de entender o choro da minha irmã, do meu irmão. Mas Deus, lá do trono dele, ele já sabe o que ela está pedindo. Essa lágrima que ela está descendo agora, eu já estou fazendo a leitura e vou responder com coisa grande e firme que ela não sabe. Aí Deus diz: anjo, você só viu ela chorar. Eu, Senhor, vi uma mensagem no choro dela. A única mensagem que a gente vê no choro é simplesmente achar que a pessoa está triste ou então que está chorando de alegria. Só essas duas coisas para nós. Mas através do choro, Deus sabe o que nós queremos e o que nós precisamos. Aplaude e adore esse Deus. Aí Deus olha, vê um servo, uma serva chorando. Aí disse para o anjo: você entendeu alguma coisa? Estou conjecturando. Entendeu alguma coisa? Não. Mas eu entendi. Eu já li a mensagem. E sei o que a minha serva está precisando. O meu servo está chorando lá naquela igreja, lá no dinheiro. Mas eu sei o que ele está precisando. Só através do choro. Esse Deus é um Deus tão poderoso que, se pudesse, nós ficávamos só dando glória e dando aleluia para o Deus todo poderoso. Às vezes nós nem clamamos, nem choramos. Sem força para clamar. Sem força e às vezes até sem lágrima. Pastor, sem força, sem lágrima, sim. Eu já passei por isso. Sem força para chorar, sem lágrima. Mas Deus entendia. Sabe como? Porque Deus decifra também o teu gemido. Deus decifra o teu gemido. O teu gemido só Deus decifra. Alguém pode pensar que é uma dor incurável. E Deus diz: não, eu sei o que ela está pedindo. Eu sei o que ele está pedindo através de gemido. Pode aplaudir a terra. Aí Deus diz: o anjo, leva essa vitória.
para minha filha, para o meu filho. O anjo disse, eu não estou entendendo nada. Porque agora não está chorando, nem está clamando, só está gemendo. Aí Deus diz assim, anjo, você não entende que nesse gemido da minha serva, eu estou decifrando o que ela precisa. E nesse domingo, dia 24 de setembro, eu, Senhor, estou respondendo a pessoas que estão aqui dentro, que está chorando por uma causa. Vai ter que lavar na raça. Vamos aplaudir o Eterno, que é uma palavra profética. O gemido do fiel é uma mensagem para Deus. Só o Senhor entende essa mensagem. Nenhum de nós entendemos. Eu já vi acontecer uma coisa aqui com uma serva do Senhor, ou senão uma mulher de Deus, nós temos aqui que busca muito o Senhor. Uma certa ocasião ela estava chorando aqui e uma profeta desavisada foi lá e disse, foi entregar alguma coisa. Ela disse, não, eu estou chorando aqui, não é porque está doendo alguma coisa, não. Eu estou chorando aqui com a presença do que vive e reina para sempre. Só Deus entende o teu choro. Só Deus entende o teu gemido. Só Deus entende a tua lágrima. Ninguém entende. O gemido do crente é uma mensagem. E só Deus tem o poder para decifrar. Diga, só Deus tem o poder para decifrar. Você está clamando? Aí a pergunta, você está clamando? Você está só gemendo? Mas Deus está entendendo. Só Deus tem poder para decifrar o teu gemido e o teu choro. Às vezes Deus diz não. Às vezes Deus fica em silêncio. E o não de Deus, digo, não de Deus, é uma resposta. Diga, significa que Deus está dizendo não, porque está preparando um milagre para a sua vida e para a sua família. Pode aplaudir. Está preparando. Quando Deus diz não, é porque Ele quer o melhor para nós. Agora não se apresse. Espere o sim de Deus. Deus disse, não espere, não reclame, não murmure. Mas espere, quem está entendendo? Quando Deus fica em silêncio, eu já falei. Aí alguém diz, é verdade, diz toda a propriedade, é um canto que tem. Quando ele fica em silêncio, ele está trabalhando. E Deus trabalha em silêncio, Deus não faz barulho igual a gente, não. Não deixe de clamar. Diga para a pessoa que está cidade, não deixe de clamar. As maiores vitórias, diga, vem através de clamores. Aí eu estou lembrando aqui, você é leitor da Bíblia, sabe muito bem, tanto quanto eu, que o cego Bartimeu, ele clamou. E quando ele estava clamando, alguém mandava ele se calar. Alguém que não queria a resposta de Deus sobre aquele homem, mandava ele se calar. Mas a Bíblia diz que ao invés de se calar, aí é que ele clamava mais alto. Ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Manda esse cego se calar e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alô, aí Jesus não aguentou o clamor do cego. Chama ele aqui. Trouxeram os mesmos que estavam mandando ele se calar. Aleluia. Glória a Deus.
Mesmo que estava mandando. Não, ele está te chamando lá, vai lá. Então não vá nessa conversa, não. Está orando muito, está clamando muito. Aí é que você tem que clamar mais. Está clamando muito para a igreja clamar, agora que eu vou clamar mais. Porque aí a vitória está perto, o adversário não quer que você tenha, mas está anulado, cancelado pelo poder que é no nome de Jesus, e a vitória é certa, a vitória é do povo de Deus. Tem um homem que a Bíblia chama de Jairo, mas os irmãos sabem que no original é Jair. Ele clamou em favor da filha dele. Mas aí quando ele fez o clamor, aí Jesus não aguentou. Fez um milagre. Tem um personagem, a mulher cananeia, era da terra de Cã, uma terra amaldiçoada. Ela clamou e Jesus disse para ela, olha, eu não vim senão para o povo de Israel. E ela continuou clamando. Mas ela clamou tanto em favor da filha, e Deus deu a resposta, expulsou aqueles demônios que atormentavam a filha dela. Aleluia. Então, para ter vitória no teu trabalho, no teu comércio, na sua casa, na sua família, tudo que você faz e quer é através do clamor a Jesus de Nazaré. É o clamor. É o clamor. Um conselho de Deus. Não pare de clamar. Vou repetir, é um conselho de Deus. Não pare de clamar. A oração é a maior arma que um crente tem. Eu vou repetir, a oração é a maior arma que um crente tem. A maior arma que um crente tem é a oração. A oração é uma visita a Deus nos céus. Olhe para essa pessoa que está precisando ligar, a oração é uma visita a Deus no céu. Alguém lá no céu diz, Senhor, está vindo um clamor aí. E é daquele povo barulhento da igreja, da família ali. Vai só. Deus espera a minha e a sua oração. Oração, ela nos dá força, nos dá renovo. Quer ver uma coisa? Saíram para o evangelismo. Parabéns para vocês. Eu gosto muito de evangelismo. Mas a primeira coisa que eles fizeram, o Márcio, Tito, o Almo e tantas outras irmãs que estavam aqui, Camila, não vou dizer nome para... Ficaram aqui logo fazendo uma oração. Foi isso? Sim ou não? Clamando aos céus. Para ter o revestimento de poder. Para sair pelos becos, pelas vielas, pelas ruas. Falando que só Jesus é o Senhor da nossa vida. Aí quando eles voltam, retornam para ali em frente à igreja e levanta mais um clamor para a glória do nome de Jesus. Pode aplaudir. Através da oração a Deus, por sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelo seu ministério, pelos seus propósitos e pelos seus projetos, mas clame a Deus. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Diga, eu vou clamar até Deus responder. Pode aplaudir. Olha para a pessoa que está diga, não pode clamar. Diga, será que você vai parar? Se você não vai parar de clamar, faça um barulho. Ai, caramba! Hoje eu vim trazer uma mensagem de Deus para você clamar
clamar pelas causas, mas tem que perseverar. Hoje Deus te diz: clame, não é o vizinho, clame, não é o seu parente, mas clame a mim. E interessante que Deus diz que Ele tem a resposta. Ele é o único que nós clamamos e Ele dá a resposta. Ele clama a mim e responder-te-ei. Se fosse só isso aí, já estava bom. Mas aí Ele dá a completude. Ele diz: e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas pequenas ou grandes? Aplausos. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é um Deus de coisa grande. Quem está entendendo? Às vezes a nossa bênção demora porque, em vez de clamar, a gente começa a murmurar. Em vez de clamar, começa a reclamar. Mas a ordem de Deus para nós é clamar ao Deus que fez isso. E Ele diz: o seu nome é o Senhor. Pode aplaudir a Ele. Pode aplaudir mais forte. Eu não sei se você entendeu a palavra, mas se você entendeu e quer tomar posse dessa vitória, aplauso ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Pode ficar de pé, aplaudindo de pé. Ficar de pé, aplaudindo de pé. Aplausa mais forte. Vem cá, levanta a raça. Lava, chega raça.